Do Senhor Jesus, para você que está assistindo mais esse vídeo no canal Átrios do Senhor Jesus, eu queria que você, eu queria trazer uma reflexão, uma mensagem hoje, e esta mensagem ela está lá no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim, o capítulo 1, verso 13 e 14, e também o verso 20, e o capítulo 2, verso 13 e 14. Olha o que o apóstolo, cheio do Espírito de Deus, escreveu para aquele povo chamado Colossenses. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha o verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A gente vai para o capítulo 2, verso 13 e 14, que diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Querido, querida, você que está assistindo mais este vídeo, você que está ouvindo mais uma mensagem da parte do Altíssimo, da parte de Deus, eu quero trazer, na verdade, uma pequena ilustração antes de entrar propriamente na palavra de Deus. Eu queria contar uma pequena história. Esse fato é apenas, essa história é apenas uma ilustração. Um certo homem com o seu filho, eles se preparavam para sair de casa e ir a uma loja no centro da cidade. E esse homem amava muito o seu filho, como qualquer pai que de fato é pai, ama o seu filho. E essa criança, que tinha algo em torno de 6 anos, mais ou menos, também amava muito o seu pai e confiava muito nele. E nessa ocasião eles se preparavam para sair de casa, estavam se arrumando, se vestindo, né? E no momento ali em que eles estavam se arrumando e se vestindo, havia, né, muita descontração, porque o pai brincava com o filho brincava com o pai, e ambos, né, se ajudavam ao se vestirem. E depois de arrumados, depois de prontos, foram em direção ao carro, entraram no carro e seguiram viagem. No percurso, o pai e o filho sempre muito contentes, muito felizes, a criança extremamente confiante em seu pai, e o pai altamente demonstrava o amor que ele tinha pelo filho. Da mesma maneira, o filho demonstrava muito amor para com o pai. E o pai conversava com o filho, brincava com o filho. Na verdade, brincava, descontraía com uma conversa e outra dentro do carro. E o filho sempre muito atencioso, prestando muita atenção no que o pai falava, porque tudo o que o pai sempre aproveitava, né, essas ocasiões para instruir o seu filho, ensiná-lo os valores que ele deveria guardar nesta terra. Enquanto ele ensinava a criança já desde cedo, para que a criança pudesse guardar ainda quando fosse velha. E depois que chegaram no centro da cidade, a criança estava muito empolgada, porque ela
era difícil sair com seu pai, porque o pai era um homem muito trabalhador, um homem muito atarefado, e não tinha tanto tempo como a mãe da criança tinha, né, que levava a criança para a escola, trazia da escola e fazia outras atividades com a criança. Então, a criança estava muito empolgada, porque estava com o pai dela ali, naquele momento tão espetacular para aquela criança, de estar com o pai passeando no centro da cidade, rumo a uma loja, uma grande loja. E o pai, quando chegaram no centro, o pai se direcionou ao estacionamento e deixou o carro no estacionamento e veio com a criança de mãos dadas até a loja onde eles iriam. E chegaram na loja, a criança ficou impressionada com o que viu, tantos brinquedos, tantos carrinhos, tantos videogames, tantas coisas que despertam o interesse de uma criança. E ia para um lado, ia para o outro, e o pai acompanhava a criança, e a criança dizia: pai, eu quero isso, pai, eu quero aquele, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. E o pai, sempre sorridente, ria bastante da maneira como a criança demonstrava, né, tanta empolgação e admiração naquele lugar. Só que de repente o pai estava ali distraído, observando o seu filho, admirado com tanta coisa que existia naquela loja. De repente vem um vigia e agarra aquele homem pelo pescoço com uma chave de braço e derruba aquele homem por também ser muito pesado. O vigia, o vigilante, o guarda, por ser muito forte, ele agarra aquele homem com muita força e começa a bater no homem com o cacetete, também com socos e chutes e pontapés, ao ponto em que aquele homem, caído ali no chão, não tinha como reagir e estava sendo tão agredido naquele momento em que a criança, vendo tudo aquilo, ficou desesperada, porque o seu super-herói, vamos dizer assim, ou o seu pai, aquele homem de tanta confiança e um homem tão bom, estava sendo açoitado e humilhado e sendo espancado naquela loja. E aquela criança, começando a chorar porque não entendia, estava vendo que seu pai estava morrendo nas mãos daquele guarda, daquele vigilante, e o pai não tinha como reagir, porque o vigilante era muito forte, estava com um cacetete e já estava em cima do pai da criança, estava sendo espancado. E a criança, muito alvoroçada e chorando muito, teve uma reação inesperada, partiu para cima daquele vigilante, daquele guarda, tentando ajudar o pai dela, porque ela via que o pai já não tinha como sair das mãos daquele vigilante, daquele guarda, e tentava a criança ajudar o pai dela, tentando empurrar o guarda, o vigilante, tentando empurrá-lo de cima do pai da criança, e ela não tinha força para apartar, para tirar aquele homem de cima do pai dela. E de repente uma multidão de pessoas percebe o que está acontecendo na loja e corre para cima para tentar afastar, para tentar apartar aquilo que estava acontecendo. E conseguem. E no final das contas, querido, no final das contas, a criança, na verdade, o guarda percebe que tudo foi um mal entendido. O guarda suspeitou do homem, que achava que ele tinha feito ou furtado alguma coisa, e partiu para cima do homem, sem nem mesmo chamá-lo à conversa, e percebeu que ele tinha cometido um erro muito grande. E a criança presenciou tudo aquilo. Chorando muito, viu seu pai à beira da morte, extremamente espancado, ensanguentado,
ambiente em que deveria ser um ambiente de extrema alegria para aquela criança foi um ambiente de extrema tristeza. Mas você talvez possa me perguntar, mas o que tem a ver essa ilustração? Eu quero que você perceba, querido, que essa criança, o tamanho do amor que essa criança teve para com o pai dela. A criança demonstrou, por mais que ela fosse magrinha, fraquinha, uma criança, mesmo assim ela partiu com tudo que ela tinha para cima daquele homem tão forte que estava quase matando o pai dela. E eu quero que você pense, na verdade, eu quero que você reflita, porque a Bíblia fala de uma grande história de amor. A maior história de amor que já possa ter existido na face da terra ou que poderá existir. Não existe e nunca existirá uma história de amor tão grande quanto essa que a Bíblia relata. Além de ser uma história de amor, a Bíblia fala também é uma grande história de resgate. E eu li alguns versículos para você, foram 5 versículos, Colossenses capítulo 1, verso 13, 14 e 20, e capítulo 2, verso 13 e 14. A Bíblia fala, querido, nesses 5 versículos, que Deus, através do Senhor Jesus, você pode se perguntar, mas eu vou apresentar para você o que ele fez, o que Cristo fez. Nesses poucos versículos, 5 versículos, a Bíblia fala, queridos, que Cristo, que o Senhor Jesus, ele nos tirou de um reino de trevas, nos tirou do poder das trevas, nos colocou ou nos transportou para o reino dele, que ele nos perdoou. Na verdade, ele foi tido como o verdadeiro, ele era a redenção. Ele era aquilo que foi dado, ele deu a vida dele em troca da nossa, para que nós pudéssemos ser perdoados. O Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, quero que você perceba que você foi reconciliado com Deus. Antes você era um nada. Antes você estava afastado de Deus e era inimigo de Deus. Mas ainda sendo inimigo de Deus, Deus enviou o Senhor Jesus para fazer, na verdade, para reconciliar você a Ele. Você estava perdido, você estava condenado. A sua vida estava destinada à condenação eterna. Mas o amor de Deus, ele é tão grande que ele enviou o seu único filho para que ele reconciliasse você com Deus Pai. E a Bíblia diz, querido, que ele nos perdoou. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem muitas pessoas que se alegram com o mal das outras. Tem prazer em ver o mal das outras pessoas, a destruição das outras pessoas. Mas essas pessoas que têm este prazer, elas não sabem que elas estão mortas. E somente quando elas reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, essas pessoas, somente com o Senhor Jesus na vida delas, é que elas terão vida plena, ou viverão de verdade. Porque sem o Senhor Jesus não existe vida. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser um homem muito rico, empresário de muitos bens, um empresário de muitas posses. Você pode ser um homem muito atarefado, um homem que não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Mas se você não tem Jesus na sua vida, eu sinto muito de dizer isso, mas você não tem o Senhor, você não tem vida.
Você não tem vida. Na verdade, infelizmente, eu posso dizer isso. Mas, infelizmente, por quê? Porque você não tem vida. Mas, por um outro lado, eu estou apresentando para você a vida eterna. Agora, é triste quando uma pessoa deposita a sua confiança nos seus recursos, nos seus bens, nas suas posses e não tem tempo para Deus. Tem muitas pessoas que são ricas, muitas pessoas são milionárias, mas essas pessoas já ouviram nós percebemos que sabemos que existem muitas pessoas que já ouviram falar do Senhor Jesus, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de classe média, mas que ainda não tiveram na verdade, não se entregaram por inteiro para Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez essas pessoas sejam cheias de dúvidas em relação ao Senhor Jesus, quem Ele foi, o que Ele fez. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, isso é um fato. O Senhor Jesus andou nesta terra, conheceu muita gente, fez muitos amigos. Ele separou 12 discípulos para treiná-los, para que eles pudessem dar continuidade à obra dele. E Jesus, um homem muito bom, um homem extremamente cheio de amor, nunca fez mal a ninguém. Nunca fez mal a ninguém. O Senhor Jesus começa a andar por esta terra, ensinando o Evangelho, ensinando a obra, a palavra de Deus. Só que ele começa a ser perseguido. E a perseguição é tão ferrenha, que ele é humilhado, ele é maltratado, açoitado, ele é cuspido, ele é açoitado, ele é dado uma cruz pesada para ele carregar, o instrumento utilizado para matá-lo, ele se sujeita a levar. E os homens, por sua maldade, os homens colocam ele numa cruz e, por serem tão maus, faz com que ele seja envergonhado diante de muitos dos seus discípulos. Na verdade, queriam que ele fosse envergonhado diante de todos os discípulos que estavam ali vendo aquele momento da vida do Senhor Jesus. Eles estavam tão dominados pela maldade que eles não queriam que esse Jesus não tivesse nenhum discípulo, e os que tivesse desistissem dele, ao ponto de colocarem numa cruz. E alguns relatam que ele foi colocado na cruz nu, e a Bíblia fala que aqueles homens tiraram as vestes dele. Nós vemos em filmes, quando Jesus está crucificado, ele está coberto, possivelmente por respeito a ele. Mas a Bíblia, ela fala que os homens arrancam as roupas do Senhor Jesus. E alguns dizem que ele estava nu. E eles queriam fazer aquilo para que possivelmente todos os discípulos dele desistissem dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Procurando os discípulos do Senhor Jesus, procurando onde eles estão, eu percebi que ele
Ele, o Senhor Jesus, diante de toda humilhação, diante de todas as ações, de tudo que ele sofreu, ele hoje é o que tem o maior número de seguidores da face da terra. E talvez você não entenda isso. Talvez você, na verdade, não entenda por que este homem que foi humilhado, foi colocado nu na frente de todos aqueles seus discípulos, foi crucificado, foi morto. Como é que um homem desse tem tantos seguidores, tantos fiéis? É porque, querido, a palavra que ele falou é a verdade. Porque ele disse por 3 vezes que necessário seria que ele morresse e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aconteceu. A palavra que ele anunciava era a pura verdade. Os que vêm a ele jamais lançará fora. Ele jamais fará mal àquele que não vem a ele. Agora, querido, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Deus ama aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que tem o Senhor Jesus como seu único Salvador. A esse Deus ama. Mas aquele que não reconhece já está julgado. Querido, essa mensagem eu trago da parte de Deus para você. Pense, você já ouviu falar de Jesus, então tome uma atitude. Você que é envolvido com droga, com tráfico, você que é envolvido com quadrilha, pense antes de fazer qualquer coisa. Se lembre do Senhor Jesus e do que Ele fez por você. Ele jamais lhe fez nenhum mal. Ele jamais lhe fez nenhum mal. Então, entregue o teu caminho a Ele. Deixa Ele agir na tua vida. E o mais Ele vai fazer. Ele jamais vai deixar, se você vir até Ele. O Senhor Jesus nunca fez mal a ninguém. Os homens é que fazem o mal para eles mesmos. Os homens, por serem maus, por não quererem Deus, por suas práticas más, afrontando a Deus, a ira de Deus vem sobre eles. Mas se você, querido, está assistindo essa mensagem, abra o seu coração e entregue o seu caminho a Ele. E tenha certeza que Jesus jamais lhe fará mal algum. Pelo contrário, a palavra que Ele anuncia, esta palavra vai te limpar, vai te moldar, vai te fazer uma pessoa diferente. Você que já ouviu falar de Jesus, mas ainda não entregou a sua vida completamente para Ele. Chegou a hora, querido. Chegou o momento. Os dias são maus. O retorno do Mestre se aproxima. O retorno dele se aproxima. Então entrega a tua vida a Ele e deixa Ele fazer o que lhe apraz. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.